Olá, eu sou o Charlie e sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast semanal do Fórum Nerd. Bom, pessoal, pra quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e às vezes meus amigos do site do Fórum Nerd comentamos as principais notícias da semana envolvendo cultura pop. A gente fala de filmes, séries, rumores, bastidores da indústria, trailers, enfim, tudo que aconteceu nesta semana na cultura pop. Nós estamos comentando aqui. Novamente sozinho, semana passada eu gravei com o Parzi, mas pra que eu vi o programa deu um erro no meu áudio, mas mesmo assim dava pra ouvir. Eu não ia jogar fora, já que o programa tinha ficado bem legal, mas foi um erro, acho que, de exportação do programa que a gente grava. Então, infelizmente essas coisas acontecem, não dá pra prever muito, mas é a vida. Mas antes de começar o programa, dá aqueles recadinhos sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, o Fórum Nerd. Curtam, comentem, compartilhem os vídeos, é sempre bem importante dessa força pra gente. Nos sigam nas nossas redes sociais que estão na tela e na descrição. Além, é claro, de acessar o site do Fórum Nerd com notícias diárias, críticas, textos, artigos, listas, enfim, muito conteúdo de qualidade no site do Fórum Nerd. Como eu havia dito nos outros programas, na semana passada rolou a CinemaCon, então essa vai ser a grande pauta principal da semana. É uma semana que teve algumas notícias bem interessantes, mesmo ela não estando tão longa, tem bastante coisa pra gente discutir. Bom, então bora começar o programa. Mas antes de falar da CinemaCon, não tem como não falar disso, foi o falecimento do ator Val Kilmer, que morreu aos seus 65 anos, relativamente bem jovem. O Val Kilmer, ele tinha um câncer, eu acho que era câncer na garganta, ele não conseguia falar direito. É um cara que foi bem importante pro cinema nos anos 80, 90 e um pouquinho nos anos 2000, mas como ele já estava bem debilitado, fazia muito tempo que ele não participava de muitas coisas. O seu último papel foi a participação especial no Top Gun Maverick, acho que em 2022. No filme mesmo já era bem nítido que ele não conseguia falar, já que a participaçãozinha dele, embora muito especial, o personagem dele não fala. E o Val Kilmer é aquilo, né? Muita gente lembra dele com os do Batman, ele foi o Batman no filme Batman Eternamente. É um filme que não é tão horrível assim, mas ainda assim foi uma versão complicada do personagem. Assim como o próprio Val Kilmer, ele era um cara muito complicado, ele tinha uma fama de ser um cara bem briguento, que arranjava briga com todo mundo, com os diretores, atores, né? Ele era um cara bem difícil. Ele acabou falecendo de uma pneumonia, né? Ele já estava bem debilitado por conta do câncer. É uma grande perda pro cinema. Cara com um legado gigantesco, além do Batman, obviamente, que talvez seja o filme mais famoso dele. Ele fez o Fogo Contra Fogo, que é um classicaço do Michael Mann. Ele foi o Jim Morrison no filme do The Doors. O Willow, né? Ele fez o filme do Willow. Muita gente esquece isso. O Kiss Kiss Bang Bang, que é um filme muito da hora do Shane Black, de 2005. Fez, obviamente, o Top Gun Maverick e o Top Gun, o clássico, onde ele interpretou um dos protagonistas, o Ice. É uma performance bem marcante também. É um cara que, apesar dos pesares, vai deixar um legado muito grande. E, assim, um grande ator que marcou o cinema americano e o cinema mundial com várias performances e filmes icônicos. Vai fazer muita falta. E, bom, como eu comentei, agora vamos para o programa de fato, para comentar as pautas. CinemaCon, esse é um evento anual que acontece em Texas, nos Estados Unidos, onde os estúdios de cinema se reúnem e eles apresentam os seus grandes filmes, o seu calendário de filmes do ano, e às vezes de vez em quando uma coisinha ou outra nos próximos anos, normalmente alguns anúncios, novidades, trailers. É um evento para jornalistas e exibidores, ou seja, a galera que é dona de cinemas. Por isso que é bem importante, é uma grande celebração do cinema. Não falam nada de séries, não tem nada de streaming. Netflix, por exemplo, não participa. É realmente focado para o cinema. E por conta disso, normalmente quase nunca vaza nada, realmente só temos as descrições dos trailers, das imagens, as falas das pessoas, mas é isso, e tem muita coisa pra falar. Eu vou tentar resumir ao máximo, vai ser bem complicado fazer sozinho, né? Fazer uma pessoa só. Mas lá, vamos ver, é sempre bem legal falar desses filmes, inclusive pra quem ouve o Pauta Quente, vocês têm em primeira mão, a gente fala de filmes que ninguém comenta na internet. Só ressaltar que ano passado nós somos acho que os primeiros da internet, um dos primeiros, assim, a falar de A Substância quando o filme foi pra Cannes. Na época que ninguém sabia que filme era esse, estávamos aqui comentando. O Emília Pérez, pro bem e pro mal, também estávamos aqui. Inclusive, não ouço aquele programa que na época eu falei coisas sobre Emília Pérez que eu me arrependo, mas
a gente vai comentar filmes aqui pra gente que você nunca ouviu falar e que com certeza vão chamar atenção nesse ano, nos próximos anos, e vai estar todo mundo comentando. Então já pega o seu caderninho, pega o seu Letterboxd, põe na sua lista que vai ter umas coisas bem interessantes aqui. O primeiro painel foi o da Sony, a Sony Pictures, abriu o evento na semana passada, escrever tudo, e tem coisas que eu acho que dá pra gente passar, tipo o Karate Kid, o novo lá, o Lendas, eles mostraram algumas ceninhas, e tem descrições, mas nada demais, os protagonistas conhecendo, até então não é nada que o trailer não mostre. A Sony oficiou alguns filmes que eles não mostraram nada, algo que já estava sendo ventilado há uns tempinhos aí, o filme do Resident Evil, do Zack Krieger. É muito bizarro porque todo mundo falou que ele subiu lá, falou que tô fazendo o filme de Resident Evil mesmo, tal, e foi embora. E ele parecia muito confortável de estar lá, parecia que ele foi obrigado pela Sony para participar desse painel. Afinal, não teve nada de novo, né? Eles vão filmar nas próximas semanas, nos próximos meses, então até agora realmente é um filme que não tem nenhuma novidade. Teve Clara and the Sun, que é o filme do Taika Waititi, estrelado pela Jenna Ortega e a Amy Adams. É um filme que deve estrear esse ano, um filme meio de premiações, a Sony não mostrou nada. Grand Gear, que é o filme de estreia em língua inglesa do diretor Takahashi Yamazaki, que é o cara do Godzilla Minus One, então vai ser bem interessante, a Sony conseguiu esse filme. Jumanji 3 estreia em dezembro do ano que vem, eles anunciaram o retorno do diretor Jake Kasdan, que é o cara que dirigiu os dois filmes de Jumanji. Tropas Estelares confirmaram uma nova adaptação dirigida pelo Neil Blomkamp, o Legends of Zelda, do Wes Ball, que ganhou data de estreia. Teve também novidades da franquia Extermínio, né? Vão ter esses 3 filmes, um sai esse ano, que é o Extermínio, agora eu não lembro o nome, mas até daqui a pouco, daqui a alguns meses, eles mostraram uma ceninha, né? Um novo trailer, que também deve ser divulgado daqui a pouco, e não tem nada demais, é mais na vibe do primeiro trailer. Já o Extermínio, o Templo de Ossos, que é o filme que estreia ano que vem, que é o segundo filme dessa nova trilogia, eles só mostraram algumas fotos, falaram que a diretora, que é a mesma diretora do The Marvels, a Nia da Costa, falou que ela pôde explorar vários lados interessantes dela mesma nesse filme, bem interessante. E antes de a gente falar da parte da Marvel, tem mais alguns filmes que a Sony mostrou. Teve o primeiro trailer, as primeiras cenas de Call of Stealing, que é o novo filme do Darren Aronofsky, estrelado pelo Austin Butler, a Regina King, Zoe Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liv Schreiber, Bad Bunny e muitos outros. Quem conhece o Aronofsky sabe que ele é um cara, né, bem... um diretor que gosta de fazer a gente sofrer. Ele faz esses filmes bem pesados, Hacking for a Dream, o Cisne Negro, Fonte da Vida, o A Baleia, Mãe, né? É um cara que faz filmes bem poderosos, assim, que te deixam mal. Pelo que foi mostrado, esse parece ser o filme mais diferente dele. É um filme meio um pouco de ação, né? Meio até uma vibe fogo contra fogo, viu como as pessoas falando. Bem diferente do que a gente tá acostumado nos filmes do Aronofsky. O filme é basicamente um thriller de assalto em grupo e segue o Austin Butler como um cara chamado Hank Thompson, que é um ex-jogador de beisebol que namora a personagem da Zoe Kravitz em Nova York nos anos 90. E ele formando meio que uma equipe com o Matt Smith, que é tipo um punk carregando sacos de dinheiro, e o Bad Bunny, que é um gangster fumante, e terminando o trailer com eles se encontrando com 2 gangsters rabinos interpretados pelo Liv Schreiber e o Vincent D'Onofrio. Aí um filme diferente do Aronofsky, que bom. O A Baleia foi realmente um filme fraquíssimo dele, é um dos piores filmes dele, embora rendeu um Oscar pro Brendan Fraser, e que bom que ele vai sair um pouco da sua zona de conforto. Aí teve o trailer de A Big Bold Beautiful Journey, que é o filme novo do Kogonada, o diretor de Depois de Yang e Pachinko, estrelado pelo Colin Farrell e a Margot Robbie. E esse foi um dos trailers que eu vi as pessoas mais comentando por ser diferente, assim, porque é um filme bem lúdico e não necessariamente causou tantos wows, mas foi um filme que chamou a atenção. O trailer mesmo, a descrição é algo bem difícil de se entender, porque mostra o Colin Farrell dirigindo um carro, até que ele é questionado pelo seu GPS, se ele quer fazer uma grande e ousada jornada linda, né? A Big Bold Beautiful Journey é o título do filme, e aí então o GPS leva ele até a Sarah, personagem da Margot Robbie, cujo carro quebrou, e os dois acabam juntos entrando numa estranha porta vermelha no meio do nada, e entram em uma jornada através do tempo e espaço. Envolve também uma viagem no passado deles, nas próprias memórias deles, diferentes, que vão colidindo. É interessante, mas honestamente não... Eu quero realmente ver o trailer, ver as imagens, e deve sair daqui a pouco. É um filme que foi adiado mais pro finalzinho do ano, então talvez, quem sabe, uma aposta da Sony para as premiações, não sei.
Aí tem o Gold, que é um filme de animação da Sony Pictures. É um filme produzido pelo Stephen Curry, que eu acho que ele é também o dublador principal. E é basicamente um Zootopia, só que de basquete. Falaram que o visual do filme era muito bonito, a animação. Tem até um pôster que mostra essa cabra, né, o Gold, que quer jogar basquete. É ok, né? Pra quem é mais fã de animação e de basquete, pode ser interessante. Eu realmente queria ver um trailer pra ver como tá o visual do filme, se tá realmente diferente. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, que vai ter um reboot, remake, é um Legacy Sequel, né? Um filme novo nesse universo. E mostraram um clipezinho que mostra, né? É mais o mesmo, é um casal namorando, aí o cara vai tomar banho e ele é morto, e tipo, parece um trailer de slasher genérico. A parada é que ele termina com a personagem dos filmes antigos voltando e perguntando os novos se eles fizeram alguma coisa no verão passado. Tipo, sei lá. Eu não gosto desses filmes. Eu vi o clássico original e eu achei bem ruim, bem datado. Então, obviamente, não tem interesse nessa nova versão onde eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Sony revelou algumas imagens oficiais de Homem-Aranha Além do Aranhaverso, o terceiro e último filme dessa franquia do Aranhaverso em animação, assim como eles confirmaram que o filme chegou aos cinemas no dia 4 de junho de 2027. As imagens são muito bonitas, obviamente, mas curioso que mais de uma pessoa falou que o filme estava bem inacabado nas imagens que eles mostraram, nos trechinhos, e que eles mesmos duvidam que o filme pode ser lançado nessa data. Eu sei que é daqui a 2 anos, mas que parecia tipo bem assim, arte conceitual mesmo, e não tinha cenas que realmente estavam quase nada finalizadas, então nossa, é surpreendente. Mas tá aí, né? Aranhaverso teve todas aquelas polêmicas que o filme foi basicamente jogado no lixo e refizeram desde o começo. E tomara que dê tudo certo, porque os dois primeiros filmes são ótimos. E Homem-Aranha 4 ganhou um título oficial. Finalmente, eles oficializaram que o filme vai se chamar Spider-Man Brand New Day, ou Homem-Aranha Um Novo Dia, que faz referência, né, àquela fatídico momento dos quadrinhos do Homem-Aranha, né? No caso, é mais a parte depois desse fatídico momento dos quadrinhos, né? Mas já dá pra gente imaginar o que vai acontecer nessa história do Homem-Aranha. Realmente vai ser uma espécie de reboot do personagem, com novos núcleos, novas, quem sabe realmente algo mais pé no chão. O Destin Daniel Cretton, que é o diretor que fez o Shang-Chi, falou um pouquinho do filme, mas foi só isso. Eles não revelaram nada demais, só a logo mesmo, que é muito bonita, por sinal. Eu gostei muito da logo, as cores. Falaram que vai ter um novo uniforme e que eles vão filmar daqui a pouco nos próximos meses, né? O Tom Holland vai terminar de filmar o Odisseia do Christopher Nolan e vai partir direto pra filmar esse Homem-Aranha, indicando que ele não deve participar mesmo do Vingadores 5, né? Vingadores Doomsday. Embora esse fosse o assunto que a galera nerd mais comentou, teve a grande bomba da Sony, que era uma notícia que todo mundo sabia, eles confirmaram rumores, era algo que já estava meio oficializado, que eram as 4 cinebiografias dos Beatles, né? Vão ter 4 filmes dos Beatles, cada um focado em um membro da banda mais icônica do mundo. Isso a gente já sabia. Né, iam ser todos dirigidos pelo Sam Mendes. O Sam Mendes vai dirigir, o diretor lá do 007 Skyfall, Beleza Americana. É um diretor muito bom, pra falar a verdade, quando ele não tá tentando fazer esses Oscar baits safados, né? Fez o 1917. É um cara bom, é um cara bom. E aí ele vai dirigir esses 4 filmes, iam sair no mesmo ano, né? Era isso que a gente sabia. Ia ter o mesmo elenco nos 4 filmes, cada filme pela perspectiva de um dos Beatles. E o elenco? O elenco também era algo que já tava circulando, já tava meio que quase certo, todo mundo sabia, e agora eles oficializaram o elenco. Então a gente vai ter o Harry Dickinson lá de Triângulo da Tristeza e Baby Girl como John Lennon, Paul Mescal de Gladiador 2 e After Sun como Paul McCartney, o Barry Keoghan de Batman e os Machine Sharing como o Ringo Starr, e o Joseph Quinn lá de Quarteto Fantástico, Primeiros Passos e Stranger Things como George Harrison. Ok, né? Confirmação, legal. Porém, o que veio como uma bomba é que a Sony oficializou que os 4 filmes serão lançados no mesmo mês, em abril de 2028, provavelmente no mesmo dia. E eles pretendem fazer algo histórico nos cinemas e lançar o que eles chamam da primeira experiência binge da história do cinema. Ou seja, eles querem realmente fazer um evento, algo que todo mundo vai ver os 4 filmes seguidos. É realmente algo único, eu não lembro disso ter acontecido antes. E os Beatles, é claro que faz sentido, já que eles são, né, a banda mais famosa do mundo, eles simplesmente vão dar dinheiro. Agora, curioso se eles vão fazer depois tipo um Vingadores chamado só Os Beatles.
Mas não vou mentir que eu fiquei curioso com essa proposta da Sony. Os atores são muito bons, tirando o Joseph Quinn, eu realmente não gosto dele, mas o Barry Keoghan e o Paul Mescal são excelentes. O Harry Dickinson é bom, mas eu não acho ele incrível. Mas ele tava muito bem no Baby Girl. E é isso, né? A minha maior dúvida é que se esse filme for um filme, esse filme acabar em premiações, né? Esses filmes, como é que vai funcionar? Porque os atores vão poder concorrer, tipo, o Paul Mescal vai poder concorrer como o melhor ator no Oscar pelo filme do Paul McCartney, mas ele vai concorrer também para melhor ator coadjuvante pelo filme do Ringo Starr? Como seria isso, né? Mas é um projeto muito ousado, eles vão provavelmente começar a filmar agora no final do ano e no ano que vem, já que é um filme que vai estrear daqui a 3 anos, né? Então vai ser uma espera muito grande, mas já é sim uma das maiores produções do cinema. Eu tô muito curioso para saber qual vai ser o resultado disso tudo. Passando agora para o painel da Lionsgate, que ocorreu um dia depois. Eles também focaram em alguns dos seus lançamentos só desse ano, mas confirmaram algumas coisas. Eles mostraram, por exemplo, o primeiro trailer de Truque de Mestre 3, que tem um novo nome lá em inglês, super complicado, mas achei que vai ficar só tipo Truque de Mestre 3. Confirmaram também o quarto filme com o retorno do diretor do Ruben Fleischer, ou seja, eles estão apostando bastante nesta franquia. E o trailer do Truque de Mestre 3 basicamente segue uma nova equipe de mágicos, que é o Justice Smith, a Ariana Greenblatt e o Dominic Sessa, em que eles basicamente são os imitadores dos Quatro Cavaleiros, e eles acabam numa trama se encontrando com os originais, a Isla Fisher, o Dave Franco, Woody Harrison, Morgan Freeman e o Jesse Eisenberg, e juntos eles têm que parar uma mulher, que é a vilã do filme, que é interpretada pela Rosamund Pike. Ok, é basicamente isso, nada demais. Truque de Mestre tinha um certo charminho no primeiro filme, mas é uma franquia que o segundo já é bem ruim e já virou uma galhofa, então, né, não tem lá tanto interesse. John Wick foi um grande foco da apresentação da Lionsgate. Teve um novo trailer de Ballerina, o 15º trailer desse filme, Jesus Amado, mas eles confirmaram muita coisa da franquia. A primeira e maior foi que eles oficializaram que um novo filme de John Wick está em desenvolvimento. John Wick 5 vai acontecer. Mesmo o John Wick tendo morrido no quarto filme, ele confirmou que o Keanu Reeves vai voltar, tá fechado, e o Chad Stahelski também vai voltar para dirigir. Eles acharam uma história pro filme, então vai rolar um novo John Wick 5. Não sei se eu gosto muito, porque o John Wick 4 é um fechamento maravilhoso pra história do John Wick, mas, né, vai acontecer, tomara que seja bom. Não tem ainda previsão de estreia nem nada, só anunciaram isso. Aquele filme em anime que eles tinham comentado algum tempo atrás ganhou novos detalhes. Ele vai ser dirigido pelo Shannon Tindall, que é o cara que fez Ultraman A Ascensão pra Netflix, e vai ter roteiros da Vanessa Taylor, que fez A Forma da Água e a franquia Divergente. Keanu Reeves vai voltar pra dar voz ao John Wick, e vai ser um filme prequel, né? Ele não tem um título oficial, mas ele vai se passar antes do primeiro filme, e vai contar a última missão do John Wick pra ele poder se aposentar, onde ele teve que completar uma tarefa difícil e eliminar todos os seus assassinos rivais em apenas uma noite, pra meio que se liberar e se aposentar da High Table, né, da mesa alta, e poder ver com o amor da sua vida a Ellen. Isso é uma premissa interessante, gostei. Vai ser, não tem ainda data de estreia, porém é um filme animado de John Wick para os cinemas, então promete ser um grande lançamento. E o filme do Kane, que é aquele personagem vivido pelo Donnie Yen no quarto filme de John Wick, ele já tinha sido anunciado que ele ia ganhar um spin-off também, e agora foi oficializado que o Donnie Yen, além de estrelar, vai dirigir o filme, né? Ele também já dirigiu alguns filmes de ação, e que o filme vai ter o Mattson Tomlin, lá, o roteirista de Batman, daquele anime do Exterminador do Futuro, como roteirista. Então, as filmagens começam esse ano em Hong Kong, mas aí o filme ainda não tem previsão de estreia. Uma expansão de John Wick, que ok, né, talvez esteja ficando um pouquinho demais, porém desses eu fiquei bem interessado nesse filme do Kane e no anime de John Wick, já que o Kane foi um dos personagens mais legais também de John Wick, e tem história pra contar, né, tem uma traminha que eles podem tratar, principalmente depois de John Wick 4. O Michael Jackson não teve nada e esse filme supostamente estreia esse ano, e o papo, né, o que tá rolando por aí nos bastidores é que o filme ele vai ser dividido em 2 partes e deve ser adiado pro ano que vem. Então é bem capaz, é um filme que vai ter que... Teve todas aquelas tretas que a gente já comentou aqui. E eu só queria comentar que o tweet mais engraçado que eu vi sobre isso foi uma pessoa retweetando essa notícia e colocando uma imagem das capas de Pokémon Black e Pokémon White. E maravilhoso.
Esse filme vai ser uma bosta, mas já valeu por essa piada no Twitter. Ah, tem o filme novo do Hunger Games, aquele Sunrise of the Reaping, que é focado naquele personagem do Woody Harrelson. Eles confirmaram que o Francis Lawrence vai voltar pra dirigir o filme e que vai ter o retorno também do roteirista Billy Ray, que escreveu o primeiro filme, os primeiros filmes, e o Captain Phillips. Já estão rolando alguns rumores de quem pode estrelar esse filme, de elenco, então muito em breve eles devem aí oficializar o elenco completo, já que esse filme estreia ano que vem, ou seja, eles têm que filmar este ano. Tem também um trailerzinho de Power Ballad, que é o novo filme do John Carney, o diretor de Sing Street, estrelado pelo Paul Rudd e o Nick Jonas. E segue basicamente esses dois músicos. E segue basicamente o Paul Rudd, que interpreta um astro do rock decadente na sua carreira como músico e como pai. Até que ele conhece o ídolo de uma boy band interpretado pelo Nick Jonas. Eles acabam fazendo um dueto juntos e fazendo muito sucesso, né? Acaba tendo essa faísca. Até que o Paul Rudd desenvolve uma nova música e que o Nick Jonas acaba roubando e tocando numa balada e fazendo muito sucesso. E coloca esses dois num atrito bem grande. Tem minha atenção, já que eu adoro o John Carney, e a sinopse é bem interessante. O filme chama Power Ballad e estreia este ano. E pra finalizar aqui a parte da Lionsgate, tem só dois filmes. Um é o Good Fortune, que é o filme do Aziz Ansari, na estreia dele na direção, que é um filme de comédia onde segue basicamente o Aziz Ansari, que é um cara, tipo um loserzão, ele é um assistente de um técnico interpretado pelo Seth Rogen, até que um dia o Anjo Gabriel, interpretado pelo Keanu Reeves, aparece na frente dele, e o Keanu Reeves quer mostrar pro Aziz Ansari que como a vida dele na realidade é boa, então ele decide trocar a vida dele com a do Seth Rogen pra mostrar isso, só que o Aziz Ansari acaba gostando disso, isso cria uma dinâmica diferente. É uma comédia e as pessoas gostaram na CinemaCon, falaram que o destaque realmente é o Keanu Reeves, que tá interpretando essa versão diferente do Anjo Gabriel, e parece bacana. E o The Long Walk, que é uma adaptação de vocês sabem quem, né? Veja só, quem poderia imaginar uma adaptação de um conto, um livro do Stephen King. Pelo que eu vi, esse é o primeiro livro do Stephen King que ele escreveu. Ele tá sendo feito pelo Francis Lawrence, lá o cara do filme do Hunger Games, né, dos Jogos Vorazes. E tem uma sinopse bem louca que mostra um grupo de garotos cercados por tanques militares e soldados armados caminhando por uma estrada. Tem um tom aventuresco e de amadurecimento. O filme é estrelado pelo Cooper Hoffman, lá o filho do Seymour Hoffman, que fez lá o Licorice Pizza, o filme do SNL, e o David Johnson, que tava no último filme do Alien, que chamou muita atenção. Até que tem uma reviravolta sombria, quando um garoto desmaia de exaustão e ele é baleado por um dos soldados. E é revelado que, na realidade, esses garotos, eles estão, tipo, num teste de resistência público e eles são submetidos a um desafio de caminhar uma longa maratona para eles ganharem um grande prêmio. Até apenas que reste um deles. É tipo um Battle Royale, um Round 6. O Mark Hamill dubla o narrador, acho que desse jogo, e foi um dos trailers da CinemaCon que a galera mais colocou como assim, um dos mais impactantes e interessantes assim, do evento inteiro. Para o painel da Warner, esse foi um painel que gerou muitas opiniões diferentes, as pessoas ficaram decepcionadas, mas teve muitas coisas interessantes. Esperava-se ter muitas novidades da DC Studios, e no final não teve, só teve Superman. Teve a ceninha do Superman que eles soltaram para todo mundo do Krypto, muito fofo, gerou muita polêmica essa cena, que é uma besteira da internet, já que não tem nada realmente para reclamar desse teaser. Não é uma ceninha, nossa, que incrível, mudou minha vida, mas também não tem nada de ruim nela. Gostei muito da fotografia do filme, do visual, me deu uma acalmada. Eu acho que o filme tá bem bonito, pelo menos nessas cenas. O CGI também tá bem impecável, e que bom que eles estão, né, mergulhando nesses mitos do Superman, nessa parte mais ficção científica, que era uma coisa que tava faltando até agora nesses filmes. Aí teve ceninhas do F1, lá do Joseph Kosinski, do One Battle After Another, filmes que já tiveram trailer, então não tem nada de muito novo mostrado. A Warner focou bastante em animação, eles mostraram o primeiro trailer, meio não finalizado ainda, de O Gato de Chapéu, a animação aí que eles estão fazendo pro cinema, eu acho que é pro ano que vem, se não me engano, que tem o Bill Hader dublando o Gato de Chapéu. Falaram que parece legal, mas que tá meio numa vibe Illumination, então realmente vai fazer, mas todo mundo falou que parece que vai fazer muito dinheiro. A Warner, apesar do que eles têm feito ultimamente, eles confirmaram que vão desenvolver bastante animação, eles mostraram, tipo, umas ceninhas rápidas de vários filmes que eles estão fazendo, e os destaques, pelo menos que as pessoas falaram, foi Conheça os Flintstones, que é um filme animado em 3D, dos Flintstones pros cinemas. Eu não lembrava que isso estava acontecendo.
muito. Falaram, assim, que pelo pouco que foi mostrado, tá bem dinâmico, com um visual, sabe, chamativo. As pessoas ficaram bem impressionadas com ele, com o dupla dinâmica que mostra, né, o filme dos Robins da DC Studios, a animação com marionete. Falaram que as cores estão vibrantes e parece inovador e incrível, que nem os filmes do Aranhaverso, mas de um jeito diferente, tipo, tem uma personalidade própria, e mostra o Batmóvel batendo em um pilar e o Dick Grayson andando no metrô. E por fim, eles confirmaram vários filmes que eles estão fazendo animação, novos filmes dos Looney Tunes e de Tom e Jerry pros cinemas, além de vários filmes animados diferentes, adaptações de quadrinhos, de contos. Eles têm aqui vários, Emily the Strange, The Lunar Chronicles, Bat Fairies. Vai ter até um filme do Totó, lá, o cachorro da Dorothy do Mágico de Oz. Então, estão focando bastante em animação, ainda bem, que é um forte que eu acho que a Warner nos cinemas sempre deveu muito. Tirando um outro filme nada de qualidade ou marcante, o foco em animação deles realmente é para para a televisão, o Cartoon Network, mas em cinema acho que eles devem bastante. E agora, os dois filmes que eles mostraram que realmente chacoalhou o evento foi o Weapons e A Noiva. Acho que foi unanimidade, todo mundo colocou como, acho que, os dois melhores trailers do evento. O Weapons, aquele filme do Zack Cregger, o diretor de Noites Brutais, basicamente mostra um trailer perturbador, que mostra uma cidadezinha pequena em que, de repente, todas as crianças de uma sala de aula sumiram. Pelo que deu pra entender, basicamente, tipo, do dia pra noite as crianças somem e as pessoas percebem que as crianças que sumiram, em comum, tem o fato de que todas elas atendem a mesma sala de aula. E a professora, que é interpretada pela Julia Garner, obviamente vira um alvo da cidade. O protagonista é o Josh Brolin, que interpreta o pai de uma dessas crianças, e falaram que tem cenas macabras, crianças rezando uma criatura no meio da floresta. Assim, foi o trailer mais impactante da CinemaCon. Foi unanimidade, então foi que esse foi o melhor trailer do evento inteiro e deixou todo mundo chocado. Assim como A Noiva, o filme da Maggie Hall, que é o filme da noiva da Frankenstein, que falam que tem um visual, assim, único, uma atmosfera punk rock, preto e branco, e ao mesmo tempo cenas mega coloridas. Parece uma mistura de Assassinos por Natureza, com Bonnie e Clyde mostrando o Frankenstein do Christian Bale e a noiva da Jessie Buckley andando pela essa Nova York antiga, matando pessoas, criando caos. Assim, foi um dos trailers mais disruptivos do evento, assim, que as pessoas mais gostaram. Só achei estranho realmente que não teve nada dos filmes do ano que vem da Warner. Podiam ter dado uma pinceladinha em uma coisa ou outra. E também não teve nada de Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, Invocação do Mal 4, só não sair aqui, Mortal Kombat 2. Podia ter tido alguma coisinha. Teve um size, né? Uma prévia que eles mostraram rapidinho, que teve imagens desses filmes, teve mais imagens do Superman, mostrando o Metamorfo, mostrando o Superman interagindo com a Lois Lane falando com o Jimmy Olsen, com o Lex Luthor. Mas fora isso, realmente não teve nada. Achei que a Warner poderia ter focado mais também nesses filmes. Mostrou o primeiro trailer de Wicked for Good, que mostra, né, a continuação do Wicked, que pra quem conhece a peça, tem descrição no site, não tem muito o que comentar. Novas imagens, né, novos trechos de Jurassic World de recomeço. Megan 2, que o trailer já foi mostrado, e a gente vai comentar aqui, já foi divulgado. Bugonia, que é o novo filme do Yorgos Lanthimos, mas que é basicamente a mesma coisa da sinopse, que a gente já comentou aqui também alguns programas atrás. Mas teve a primeira mostra de Soulmate, né? Soulmate tem um 8 no lugar do A, que é o spin-off do Megan, né? Megan vai ter um spin-off, e é basicamente aquele filme, uma acompanhante perfeita, mas mostra, tipo, eles criando esses robôs da Megan, mais por uma questão de, pra usar com prazeres, né? Como no sexo, enfim. E é isso, foi um trailer bem, bem louco, mas que não capturou tanto assim as pessoas. A descrição também é bem fraquinha, não parece tão interessante. Teve o primeiro trailer de Him, que é o terror produzido pelo Jordan Peele, veja só, estrelado pelo Marlon Wayans, e o teaser abre com um jovem jogador de futebol americano, interpretado por Tyreek Withers, passando por uma montagem de treinamento intenso, se esforçando ao máximo, até então que ele acaba se tornando um mentor de um lendário quarterback aposentado, interpretado pelo Marlon Wayans, cujo discurso intenso ecoa por toda a filmagem do trailer. O teaser rapidamente mergulha no surrealismo quando os créditos do Dr. Jordan Peele aparecem, mudando o esquema de cores do filme para a visão raio-x, em que o personagem do Wither colide de cabeça com outro jogador. O treinador dele, que é o Wayans, questiona ele se o seu aprendiz quer o suficiente, pois vemos o Wither sendo perseguido por um mascote demoníaco, até que o trailer começa a cortar em várias cenas diferentes, mostrando sangue, o Wayans
crianças gritando, campo de futebol coberto por misteriosos símbolos ocultos, enfim, é um filme não é dirigido pelo Jordan Peele, mas é produzido por ele, e parece que tem bem essa pegada de misturar o esporte com o terror. Parece interessante. Anônimo 2, lá o filme de ação do Bob Odenkirk, segue basicamente a família numa viagem até que as coisas começam a dar errada, e aí o personagem do Bob Odenkirk tem que começar a matar pessoas e lutar com bandidos. Parece mais o mesmo do primeiro filme, é ok. Agora, um filme, quando eles anunciaram, eu fiquei confuso, porque o que eles vão fazer, já que não tem muito o que fazer, é o Telefone Preto 2. É o que indica, eles transformaram agora o Telefone Preto numa espécie de A Hora do Pesadelo, já que o vilão do primeiro filme, que é o Ethan Hawke, foi morto, né? Ele volta com uma espécie de Freddy Krueger e tá matando as crianças, ele quer se vingar das crianças do primeiro filme. E tá matando outras num campo de gelo através dos sonhos, né? As pessoas falaram que tem cenas perturbadoras também, o visual é bem sombrio e forte, e até quem não gostou do primeiro filme ficou interessado em ver essa sequência de Telefone Preto. Daí desses, o que eu mais fiquei interessado até agora é o Telefone Preto, esse Him, né? Parece filmes bem diferentes, assim, de terror. O painel da Amazon, eles da MGM, eles mostraram o primeiro teaser, umas primeiras imagens e ceninhas do filme do He-Man, Mestres do Universo. E a surpresa de muita gente foi dos trailers também mais surpreendentes, as pessoas gostaram muito. Foi falado que parece muito uma vibe daquele Dungeons and Dragons, do novo, no sentido que é um filme que ninguém dá nada, mas que é muito divertido. Falaram que os visuais estão idênticos, tem muito set construído, o Idris Elba como mentor, o Jared Leto como esqueleto, tá todo mundo muito igual, assim, os visuais estão não só, tipo, idênticos, mas estão bem feitos, assim, você compra isso. O He-Man também tá ótimo, o Nicola Galizzi como He-Man, e ao que tudo indica, tá sendo bem fiel ao desenho e os brinquedos, ao mais fiel possível, e ao que tudo indica, tipo, a parada do filme, das fotos de, né, que a galera viu das artes conceituais, que deu pra entender, é que todo aquele lance do He-Man na Terra é meio que o começo do filme, e, tipo, os primeiros 20 minutos, no máximo, 15 minutos, e depois o filme vai pra Eternia e fica lá, né? Então, tá aí, parece bem interessante. Agora, sim, eu queria ver um trailer oficial, se der. E já era me esperado, já que o filme não vazou mais nada, né? Além daquelas primeiras fotos. Então, se o filme fosse passar na Terra por completo, já teriam vazado diversos visuais dos personagens, mas nada, né? Então, realmente, deve ser só o comecinho do filme. Então, as primeiras imagens e cenas de Projeto Hail Mary, que é o filme do Phil Lord e o Chris Miller, estrelado por Ryan Gosling e a Sandra Hüller, lá de Anatomia de uma Queda. Filme que estreia ano que vem. E veja só, é o roteiro do Drew Goddard, que é o cara que fez o Perdido em Marte. E o filme é basicamente um Perdido em Marte 2.0. Segue o Ryan Gosling, que é esse astronauta, esse cara meio nerdzinho, meio, né, jogado, em que ele acaba recebendo a missão de salvar o Sol, já que o Sol está morrendo, e a Sandra Hüller é uma cientista e, né, manda ele para o espaço, para esse projeto, para essa missão. Tem várias piadinhas legais, o visual do filme é incrível, o filme tem o Greg Fraser lá, o cinematógrafo de Duna e Batman, então tem várias cenas muito bonitas, tem o Ryan Gosling enfrentando aliens diferentes, né, tem alguns aliens pequenininhos, parece bem divertido, fiquei curioso. Esse também foi um trailer que todo mundo falou que chamou a atenção de geral na CinemaCon. Teve também um de Variety, que é aquele filme que é uma adaptação de um livro da Colleen Hoover, a mesma lá fez aquele filme da Blake Lively, que deu uma polêmica. E esse vai ser estrelado pela Anne Hathaway, o Josh Hartnett e a Dakota Johnson. E é mesmo meio que a mesma vibe um romance, enfim, que acaba dando alguns problemas, acontecendo umas coisas. Não pareceu tão interessante. Teve o After the Hunt, né, que é o filme do Luca Guadagnino, estrelado pela Julia Roberts, o Andrew Garfield e a Ew Edbury. Esse também foi um dos trailers mais chamativos do evento. E o trailer segue esse professor acadêmico, Harry, que é o Andrew Garfield, falando um pouco desse novo medo de falar coisas erradas e causar problemas, e de meio que ser cancelado. E apesar desse papo meio cansado, ele acaba chamando a atenção dessa jovem estudante e assistente de professores, interpretada pela Ew Edbury. E ela trabalha para a personagem da Julia Roberts, que é uma amiga do Harry, né, do Andrew Garfield. E tudo muda quando a Ew Edbury, a personagem dela, chega pra Julia Roberts e fala que ela foi abusada sexualmente pelo Harry, pelo Andrew Garfield, e a Julia Roberts, em vez de ajudar ela, começa a reclamar da cultura do cancelamento e chama ela de
uma, né, eu não vou falar o que ela chama, enfim, e que cria esse clima, assim, entre elas, esse trio, e as pessoas ficaram, parece um thriller bem interessante, com ótimas atuações, e é um filme que, com certeza, deve estar presente no Oscar desse ano. Teve uma trailer de Mercy, que é um filme estrelado pelo Chris Pratt e a Rebecca Ferguson, onde o Chris Pratt tem que convencer que ele não matou a sua esposa em um julgamento onde o juiz é uma inteligência artificial, interpretada pela Rebecca Ferguson. E, ok, não teve muitos comentários sobre esse. Teve Crime 101, Crime 101, é um thriller estrelado pelo Chris Hemsworth, a Monica Barbaro, o Barry Keoghan, Mark Ruffalo e a Halle Berry. Parece realmente também um thriller, né, que segue várias pessoas diferentes em Los Angeles, um ladrão de joias, que é o Chris Hemsworth, um detetive, que é o Mark Ruffalo, uma ladra, que é a Halle Berry, e um adolescente rebelde que ama motocicletas, que é o Barry Keoghan, e eles têm que fazer uma heist, eles se juntam pra fazer uma heist e roubar 11 milhões de dólares. Parece bacana, também os comentários que eu vi falam que o filme parece divertido. E por fim eles mostraram o primeiro trailer da adaptação de uma peça chamada Is God Is, ou Deus É, que segue duas gêmeas que vão até sua mãe, a quem eles chamam de Deus por tê-las criado, no seu leito de morte, e a mãe, Deus, diz a elas que precisam matar o seu pai, o homem responsável por um incêndio que deixou todas as três com queimaduras visíveis graves. O filme é descrito como uma mistura de tragédia grega, afropunk e clássicos western spaghetti. Também foi outro trailer que causou muita comoção lá no evento, muita conversa, com uma estética bem diferente, um horror natural, as piadas, as cenas de comédia que funcionam. É basicamente um thriller clássico. A dinâmica das protagonistas foi um destaque. E o grande vilão, né, a pessoa que elas têm que matar, é ninguém mais nem menos que o Sterling K. Brown, que é um ator fantástico. Então tá aí, parece um filme bem interessante, mas eu vi aqui ainda não tem data de estreia. Penúltimo painel, o da Paramount, eles confirmaram o desenvolvimento de alguns filmes que eles estão fazendo, tipo Sonic 4, o Pânico 7, né, pro ano que vem, o A Lenda de Aang, o Último Dobrador de Ar, o filme do Avatar, que também estreia ano que vem. Tartarugas Ninja 2, né, a sequência lá da animação, também estreia ano que vem. Missão Impossível, que vai ter o trailer, no caso, hoje, quando vocês estão ouvindo já saiu o trailer, mas a gente vai comentar no programa que vem. Smurfs, que sai nesse ano, né, parece horroroso, a gente já comentou o primeiro trailer aqui, nada de novo. Tem um novo filme do Bob Esponja, veja só, que vai ter o Mark Hamill como, acho que o dublador do Holandês Voador, mas filme do Bob Esponja, esse filme tudo genérico que tem saído, né, nunca serão o primeiro Bob Esponja, que é incrível. Umas atualizações desses filmes. Corra que a polícia vem aqui, que a gente vai comentar o trailer aqui na posição dos trailers, que é espetacular, já é um dos filmes mais aguardando o ano, mas de, assim, coisas mesmo da Paramount, de filmes, novidades, assim, são basicamente dois filmes. O Roofman, que é um filme que estava na lista de filmes desse ano, é o novo filme do Derek Cianfrance, o diretor lá de Amantes Eternos, não, Namorados Eternos, aquele filme lá do Ryan Gosling, tem aquele Between Pines, é um diretor interessante, faz tempo que ele não faz filme novo. Esse é um filme estrelado pelo Channing Tatum, a Kirsten Dunst, Peter Dinklage, a Juno Temple e outros. É baseado numa história real do Jeffrey Manchester, o personagem do Channing Tatum, que é um ladrão que roubou mais de 60 McDonald's diferentes, né? Os restaurantes McDonald's. É que ele entrava através do teto, né? Por isso se chama Roofman, que ele entra através do roof, do teto. O trailer mostra ele invadindo, né, um McDonald's e ele sendo bem gentil com as pessoas, né? Bem charmoso, assim, prendendo eles, mas sem agredir eles nem nada disso. Mostrando que ele tem uma família, ele tem uma relação com a filha. Até que no meio da festa da filha dele, ele acaba sendo preso e levado pra cadeia. Onde tem a reviravolta, onde ele consegue fugir da polícia, né? Ele escapa da polícia e ele se refugia no porão de um Walmart, onde ele começa a viver no Walmart, né? Nesse teto, assim, nesse porão do Walmart, vivendo de sobras, de comida, e, né, se esconde lá durante um tempo. E a parada é que ele começa meio que a se envolver na vida, né, e nas coisas das pessoas que trabalham nesse Walmart, que é a Kirsten Dunst, o Peter Dinklage, que é o gerente, né? As brigas que ela tem com o Peter Dinklage. E parece um filme divertido, interessante, né? Também foi um trailer que as pessoas gostaram bastante. Teve o meu trailer de The Running Man, né? O novo filme lá do Edgar Wright, que adapta, né, o livro do Stephen King, estrelado pelo Glenn Powell. E é basicamente, tipo, a sinopse do livro, que já teve aquela adaptação do Arnold Schwarzenegger, né? Onde tem o Glenn Powell entrando
entrando nessa competição pra ganhar dinheiro pra ajudar a esposa grávida dele. É bastante cenas de ação, várias set pieces, uma cena de luta de corredor, né? Todo mundo falou que parece maneiro pra caralho e quem sabe é um dos grandes filmes desse ano. E é um filme do Edgar Wright, né? Pô, faz tempo que ele não faz um filme bom, o último dele foi o Baby Driver. Aquele lá, o Last Night in Soho, é bem ruinzinho, mas tô animado, adoro o Edgar Wright, sou bem empolgado pra esse filme. E pra finalizar a CinemaCon, graças a Deus, Disney mostrou ceninhas novas de Thunderbolts, nada de novo, Lilo e Stitch também, nada que a gente não tenha visto, o Hélio também. A Disney focou mais em filmes desse ano, Quarteto Fantástico teve um novo trailer, esse sim foi interessante, já que eles confirmaram que a Sue Storm está grávida realmente, a Surfista Prateada apareceu na personagem da Julia Garner, falaram que o visual dela tá incrível, que é bem idêntico aos quadrinhos, assim, aquele visual que tem da Surfista Prateada mulher nos quadrinhos, né? Mostra coisa num programa de namoro, né, na televisão, e que todo o trailer e a vibe do trailer e do filme me parece que é quando a surfista avisa da vinda do Galactus, cria-se esse sentimento de tristeza no mundo, de desespero, já que o fim está iminente. Será que o quarteto vai conseguir salvar eles, né? Mostra até uma incerteza neles, se eles vão conseguir vencer ele. Enfim, a vibe é muito boa, é Quarteto Fantástico. Estou animado, finalmente o filme da Marvel pra ficar animado. O Feige confirmou o Vingadores Doomsday, falou que vão começar a filmar no mês que vem. Vai ter o filme basicamente os Vingadores, os X-Men lá da Fox, os Thunderbolts, o quarteto enfrentando o Doutor Destino, né? Que interessante. Até porque não teve nenhum tipo de construção pra isso. Tron Ares, que teve trailer que foi divulgado, a gente comentar daqui a pouco. Os Utopia 2 também, um pouquinho mais do filme, mas nada demais. O Avatar Fogo e Cinzas também. É mais o mesmo de Avatar. Eu vi gente até que falou que não ficou tão impressionada. Parece que, quem sabe, talvez já tá cansando um pouco Avatar. Né? Eu não gosto de Avatar mesmo, então tanto faz. Mas acho que a grande novidade mesmo que a Disney trouxe foram as primeiras cenas e trailers do Predador Badlands. É o novo filme de Predador que vai estrear esse ano. Com o Predador caindo no que parece ser uma planeta alienígena pós-apocalíptico, uma versão pós-apocalíptica da Terra. E pela primeira vez na história da franquia, o filme vai ser pelo ponto de vista do Predador, ou seja, ele é o protagonista, com várias gangues de humanos caçando o Predador com lasers e tudo mais. A personagem da Ellie Fanning, misteriosa, aparece, é tipo uma humana cibernética, e ela vai tentar ajudar o Predador, ou seja, a gente vai ter o Predador se juntando com uma humana para tentar ajudar ele. Tem vários tipos de Predador que estão aparecendo, chefes com coisas tribais, pela descrição aqui é algo bem diferente da franquia que a gente nunca viu. Novas armas do Predador, e o trailer termina com a Ellie Fanning falando que o potencial de caça do Predador é infinito e mostra cortando assim várias cenas dele caçando monstros diferentes, tipo um kaiju, uma criatura kaiju gigante. Então, pô, maneiríssimo. O último foi bem legal, é o mesmo diretor do Prey, o Dan Trachtenberg, e a descrição aqui parece algo bem diferente da franquia, fiquei bem curioso. E que bom que esse aqui agora vai para os cinemas, ele chega aos cinemas esse ano, né, em novembro deste ano, e me vendeu. Agora eu quero muito ver esse trailer, tô curioso. Acabou, falei bastante, espero que tenha ficado bem claro. Tem vários filmes interessantes, foi uma cinema que eu acho que um pouquinho mais fraca que as outras, mas teve vários filmes bem interessantes que eu tô bem curioso pra assistir. Mas vamos agora falar das bilheterias da semana. Essa semana teve a grande estreia de Minecraft, um filme de Minecraft, um filme, né, dessa franquia tão amada, que por algum motivo as pessoas, até mesmo a própria Warner, duvidavam que esse filme ia fazer dinheiro. Que Minecraft é tipo uma das paradas mais populares do mundo, tem tipo várias, apesar de ser um jogo tipo de 14 anos, né, um jogo que foi lançado em 2011, ele conseguiu atrair gerações diferentes tipos de fanbase, crianças, e por isso esse filme foi um estouro no primeiro final de semana, e ele arrecadou cerca de 301 milhões de dólares no total, 157 milhões dos Estados Unidos e 144 do resto do mundo. Isso já é um valor, 650 nos Estados Unidos é a maior estreia de um filme de jogos, né, adaptação de games. Passou até o filme do Super Mario, não passou o total do Mario na primeira final de semana, eu achei tipo 340, por aí, mas tá bem próximo, e é um sucesso estrondoso, já é o maior filme do ano com certeza. É uma vitória que a Warner tava precisando muito, e os cinemas em geral, tá? E as redes sociais estão pipocando de gente, de criança, filmagem de criança gritando nos cinemas, reproduzindo as falas. O filme foi detonado pela crítica, obviamente, parece um filme bem ruinzinho, mas as pessoas estão se divertindo bastante, tá todo mundo gostando. Não sei se ele passa de 1 bilhão, vai ser um pouco difícil, mas
é capaz de chegar perto, ainda assim, já é um sucesso, vai depender muito das pernas, né, da queda da segunda, terceira semana, mas se continuar do jeito que tá, virando um meme, é capaz, assim, que o filme dê muito dinheiro e já se pagou, né? O filme já pagou o orçamento e até o próximo final de semana já deve pagar o valor de marketing. Teve um marketing agressivo da Warner, teve coisa no McDonald's, todo lugar que você vai tem coisa de Minecraft. E no final das contas, não, quem fica surpreso é só a galera que realmente não tem a visão, já que, pô, Minecraft é um bagulho gigantesco, né? É tipo, mano, quando os caras fizeram um novo filme de Pokémon, cara, vai explodir de dinheiro, tá ligado? Se não tiver realmente o Vingadores perto. Aqui Pokémon tem um bagulho gigante, então eu não sei porque tem tanta surpresa das pessoas nesse quesito. Mas que bom, quero muito ver como Minecraft vai sair nas próximas semanas, já que era uma vitória que a Warner tá pensando bastante. Resgate Implacável, aquele filme do Jason Statham, um filme de pai, tá com 44,4 milhões no total, sua segunda semana. Esperado ia ter uma queda grande, não vai ser aquele novo Beekeeper, mas o gasto é um filme de streaming, então tá fazendo esse dinheiro, não é um filme caro também, então fazendo esse dinheiro, acho que tá bom, acho que a Amazon e a MGM devem estar satisfeitos. Diferentemente da Disney, com Branca de Neve, que tá com 168,3 milhões no total. É, né, um flop inacreditável. Vamos comentar, porque teve uma coisa muito boa que saiu desse flop do Branca de Neve. Mas nossa, já é o maior flop do ano disparado. Novo Kane tá com 32,2 milhões no total também. Resultados apenas oks pra esse filme de ação. E Capitão América, Admirável Novo Mundo, tá com 411,4 milhões no total. Aí também um filme que não deu bom nos cinemas, mas não deu bom, mas não foi um desastre, mas também não foi bom, né? Foi um flop aí da Marvel. E a Disney esse ano tá pesando muito que o Lilo Stitch salve eles, porque olha, tá ruim, né? 2 flops seguidos. A Warner teve com Minecraft um sucesso. Então, quem sabe depois de 2 flops com o Mickey 17 e o Autonauts, quem sabe agora o Lilo Stitch, que chega acho que é no próximo mês, eu acho, dá uma redimida pra Disney. Falando em Disney, depois do fracasso de Branca de Neve, a Disney pausou completamente o desenvolvimento de Enrolados, live action de Enrolados, que estava sendo feito. Michael Grace, de O Rei do Show e Better Man, ia dirigir esse filme, esse live action, mas parece agora não vai mais rolar por enquanto. E que bom, né, que vai dar uma pausa nesse live action, ano que vem vai ter o Moana, já tá gravado, mas com certeza a Disney vai revisar um pouco os filmes deles, desses live actions. A gente teve, quando o Dumbo flopou em 2018, 2019, a Disney decidiu revisar um pouco essa ideia deles de lançar os filmes live action. Então o Pinóquio, por exemplo, foi jogado pro streaming, o Dame o Vagabundo também. Então agora a Disney deve dar uma segurada também em alguns filmes nessa pegada de live action. Que bom, né? Depois desse fracasso gigantesco da Branca de Neve. Mais uma pena que o Moana provavelmente vai fazer muito sucesso, né? Então quem sabe eles acabam voltando com essa ideia. Só sei que cheio de live action, vão ficar uns bons anos aí sem live action. Já não basta, né? Como Treinar o Seu Dragão, que vai ter confirmaram, né? Não sei de falar na semana, confirmaram que vai ter o 2 em 2027, ou seja, é tristeza, mas pelo menos agora a Disney vai dar uma pausa nesses live actions. E apesar de todas essas notícias da CinemaCon, a notícia mais bombástica do ano, dos últimos anos, eu diria, que foi muito engraçado porque ela saiu no dia 1º de abril de um site muito bom que é o The Playlist, mas é um site que não dá notícia, então foi super estranho eles soltarem essa notícia. E que depois foi confirmada, mas o mais bizarro que saiu no dia 1º de abril, todo mundo pensou que era mentira, de tão surreal que era, é que o diretor David Fincher, sim, o David Fincher, o cara de Clube da Luta, Seven, Garota Exemplar e muitos outros clássicos, ele vai dirigir uma sequência de Era Uma Vez em Hollywood, aquele filme de 2019 do Tarantino, que foi super aclamado, que rendeu Oscar e tudo mais, foi um sucesso, o filme da Sony. Ele vai dirigir esse filme para a Netflix. E não só isso, mas com roteiros do próprio Tarantino. Cara, eu não sei nem por onde começar. Ao que parece, o Tarantino tinha aquele The Movie Critic, que ia ser uma sequência, né, do Era Uma Vez em Hollywood, ia ter o retorno do Brad Pitt como esse personagem, e pelo que foi falado, o Brad Pitt leu um outro roteiro do Tarantino, que era uma sequência de Era Uma Vez em Hollywood de fato, e ele gostou muito, só que o Tarantino perdeu a vontade de fazer o filme, não queria fazer, e o Brad Pitt gostou tanto, mas ele queria fazer esse filme, e ele pediu pro Tarantino, pô, eu quero que isso me aconteça, não sei o que. E o Tarantino deu a permissão, deu a benção dele, contanto, né, dependendo de quem fosse dirigir. Aí o Brad Pitt, que é amigo do David Fincher, né, conversou com ele, topou.
E o Tarantino aprovou, já que realmente ele gosta muito do Fincher. Então agora sim, teremos uma sequência de Era Uma Vez em Hollywood. Brad Pitt, que ganhou o Oscar por esse filme, né? O seu personagem, o Cliff Booth, ele está oficializado no elenco. Ele vai reprisar o seu papel de Cliff Booth nessa sequência, enquanto o Leonardo DiCaprio está apenas em negociações para fazer uma participação especial novamente como Rick Dalton. O mais bizarro é você, o Tarantino deixar o filme sair pela Netflix. Isso é bizarro, mas como não é um filme dele, em tese, né? Ele não tá dirigindo, acho que ele tá cagando. Mas cara, é o David Fincher dirigindo um filme do Tarantino, cara. Um filme com o roteiro do Tarantino, uma sequência de um filme do Tarantino. Isso é loucura. Foi uma notícia que ninguém quis acreditar, mas está acontecendo. Não tem previsão de estreia pra começar suas filmagens, nada disso, mas, cara, que loucura. E é mais uma vez o Tarantino encontrando formas de contornar essa porra dessa ideia de fazer apenas 10 filmes. E é bem fascinante, porque o Tarantino, ele já falou várias vezes da experiência negativa que ele teve no começo de carreira, onde ele escrevia alguns filmes para os diretores. Ele fala que ele odeia, né, que o Oliver Stone destruiu Assassinos por Natureza, que era um roteiro que ele escreveu, que ele adorou, ele falou que o filme é horrível. O True Grit não, é True Romance, né, que é um filme que ele escreveu e o Tony Scott dirigiu. Esse acho que ele gosta, mas eu nunca vi, mas é muito engraçado isso, e agora tá disposto a entregar roteiros dele para outros cineastas. Ele já lançou aquela versão estendida de Os Oito Odiados pela Netflix alguns anos atrás, no formato de uma minissérie, mas ainda assim é loucura, e o David Fincher, que tem essa ligação muito grande com a Netflix também, voltando a trabalhar com eles. E eu, como sou apaixonado por Era Uma Vez em Hollywood, é talvez o meu segundo filme. Acho que é o meu segundo filme favorito do Tarantino. Eu sou apaixonado por esse filme. Não tem como eu não ficar chocado e feliz. Tomara que aconteça mesmo, e que o David Fincher dirija, e que seja um filme legal. E aqui foi uma notícia surreal de acompanhar no 1º de abril e noticiar no Fórum Nerd. Trailer da semana teve o primeiro trailer oficial, teaser, né? De Corra que a Polícia Vem Aí, o remake, reboot, sequência desse clássico filme de comédia do Leslie Nielsen. Cara, eu queria começar falando que eu não fiquei tão surpreso com esse trailer ser maravilhoso, porque o diretor desse filme, o Akiva Schaffer, ele é um ótimo diretor de comédia. Ele fez aquele filme do Tico e Teco, do Disney Plus, que é maravilhoso. Ele fez uns filmes com Andy Samberg, então é um cara que manja muito de comédia. Ele é ótimo, é um dos melhores diretores de comédia da atualidade. Então, já tinha isso. O elenco é muito bom, tem o Liam Neeson como detetive, né, no papel do Leslie Nielsen, tem a Pamela Anderson, tem o Paul Walter Hauser, tem um elencão assim. E cara, que maravilhoso que a gente tá tendo o retorno dessas comédias escrachadas que, cara, não fazem um humor assim, totalmente maluco. E aí que tá a parada que eu mais gostei. Ele sabe fazer um humor ácido, sem cair pra aquele humor ofensivo, que é só ofensivo, é só bobo. Ele sabe trabalhar com isso, fazer piadas assim que você fica tipo, caralho, eu não acredito que eles fizeram essa piada, que eles tocaram nesse vespeiro, né, mas sem ser ofensivo. Cara, o Liam Neeson, a menininha tirando a máscara, o Liam Neeson, não faz o menor sentido e é maravilhoso. Ele lutando, ele sem ter medo de passar vergonha. E a piada final revelando que eles todos são filhos dos personagens originais e todos seguiram a mesma profissão, estão trabalhando no mesmo lugar que os pais. E aí corta pro O.J. Simpson, né, que tava no primeiro filme, e mostrando o filho dele, tipo, com aquela cara lá de, né, pô, incrível. Já é um dos filmes mais esperados do ano. Não tem como você ver esse trailer e não abrir um sorriso, pelo menos. Sério, espetacular. É um filme da Paramount, chega aos cinemas agora, acho que em agosto desse ano. Aí o trailer de Megan 2, Megan 2.0, e eu não gosto do primeiro filme, eu acho bem ruim, mas terei que admitir que eu levantei a sobrancelha e pensei, com esse filme, porque enquanto o Mega 1 é basicamente um Chuck, Megan 2 é a porra do Exterminador do Futuro 2. Cara, é insano, tem cena de ação, tem tipo a Megan voando. Cara, é uma loucura da porra. Eu vou ser bem sincero, eu não vou ver esse filme nos cinemas não, mas normalmente talvez eu fique curioso agora pra ver no streaming ou na locadora, né? Mas no geral, cara, ao mesmo que eu não crio expectativas, eu fiquei minimamente curioso. E de novo, eu acho o primeiro filme bem ruim. Eu sei que muita gente gosta, mas eu acho, nossa, fraquíssimo. E esse aqui parece a mesma coisa, só que essa coragem deles de fazer algo completamente diferente me vendeu e me fez ter um pouco de interesse nesse filme. A Tron Ares é o que a gente já comentou várias vezes, tipo, visualmente não parece ruim, mas, cara, é o Jared Leto, o diretor é péssimo, e sei lá, Tron é uma parada que é legal, mas eu acho que a galera não consegue acertar muito, tipo, o Tron lá,
o 2 que teve. Eu vi no cinema quando eu tinha 10 anos. É um filme ok, mas é mais um filme que é muito estilo e pouca substância. Acho que Tron realmente não é muito a minha parada. Phineas e Ferb, né? Vai ter uma nova série de Phineas e Ferb no Disney Plus. Pô, muito maneiro. Teve o trailer e pra quem via Phineas e Ferb, cara, que saudades. É um desenho maravilhoso da infância de muita gente. E parece que realmente é mais do mesmo no bom sentido, né? Parece que não passaram-se anos, não passaram-se acho que 10 anos desde que Phineas e Ferb acabou. As piadas continuam atuais, ao mesmo tempo que atuais, relembram muito o tipo de humor que a série tinha. E que legal, cara, é um desenho bem bacana. Esse é um que me deu vontade de assistir, embora eu nunca terminei o Phineas e Ferb, acho que eu nunca vi os últimos episódios completos. E pra finalizar, teve o trailer oficial de Fonte da Juventude, o filme do Guy Ritchie, estrelado pela Natalie Portman e o John Krasinski e a Isa Gonzalez. E, sei lá, é um filme do Guy Ritchie, é um filme de ação genérico, um filme de pai, da Apple, não sei porquê. E eu não senti absolutamente nada nesse trailer, as piadas, as cenas de ação, tudo genéricaço demais. E, sei lá, me deu só muita preguiça as piadas. É aquele filme que vai estrear com nota, sei lá, 40%, 50% no Rotten Tomatoes. E você vai assistir e vai dar nota tipo 5, 2 estrelas e meia. Enfim, não me interessei por nada e vou passar bem longe desse filme. Não tem rumores, mas vamos então para as rapidinhas, o bloco final do programa. The Pitt, que é a série do momento da Max, não é da HBO, né? É só da Max. Tá fazendo muito sucesso, é uma série de hospital em que a temporada se passa em um dia, cada episódio é 1 hora no mesmo turno. É uma premissa bem interessante, tá todo mundo elogiando demais essa série. Já está renovada para uma segunda temporada, e a segunda temporada é dito que ela vai se passar no final de semana do dia 4 de julho, né? Uma data bem comemorativa nos Estados Unidos. Vai se passar no final de semana, então, ou seja, parece que não vai ser no mesmo dia. Vai ser um final de semana caótico, que eu sei que acontecem muitos acidentes. E ela vai se passar meses depois dos eventos da primeira temporada. E já está sendo filmada e a ideia é lançar uma temporada dessa série por ano. Mountain Head, que é o novo filme do criador de Succession, o Jesse Armstrong, ganhou a primeira imagem oficial. E a parada mais louca é que esse filme vai estrear no dia 31 de maio deste ano. Esse filme foi anunciado, acho que em fevereiro, em março, e agora ele começou a ser gravado em março e ele já vai ser lançado em maio. É loucura. É um filme que é sobre a crise financeira de 2008. Chega esses 4 amigos que estão em um chalé. Então deve ser realmente um filme que é só num local único, né? Muito focado em conversa, em atuação. Então acho que faz sentido eles terem produzido tão rápido assim. O filme estava pelo Steve Carell, o Rami Youssef, o Corey Smith, acho que esse é o nome dele, que é o cara do Charada lá de Gotham, e o Jason Schwartzman. Matador de Aluguel vai ganhar uma sequência pela Amazon, aquele filme lá, remake do clássico, estrelado pelo Jake Gyllenhaal. Só que ele agora vai ser dirigido pelo Guy Ritchie. Sim, esse é outro que, da mesma forma que você tem 15 adaptações do Stephen King por ano, parece que tem tipo 20 filmes do Guy Ritchie por ano. Parabéns pra ele, mas eu acho que isso justifica porque os filmes dele são tão ruins. É um diretor que uma época era um cara de prestígio, hoje é só um diretor que faz 20 filmes de pai igual, né, mas ok. Ele vai dirigir essa sequência e não é surpresa, já que o Doug Liman, que é o diretor do primeiro filme, tretou com a Amazon por conta do lançamento, então ele não vai voltar para dirigir a sequência. A franquia Friday, ou Sexta-feira em Apuros, que é muito famosa hoje em dia por conta dos memes, está retornando. A Warner e a New Line estão desenvolvendo um novo filme com o retorno do Ice Cube, estrelando, produzindo e escrevendo, né? É um filme que ele trabalhou nos anos 90 e tem acho que mais um filme, né? São 2 filmes no total. E agora a Warner está desenvolvendo mais um filme dessa franquia. Não tem detalhes, não tem nada ainda, mas vai rolar um novo filme de Sexta-feira em Apuros. Sweeney vai estrelar o filme live action americano de Mobile Suit Gundam, a adaptação dessa franquia de extremo sucesso de robôs gigantes, que a Legendary Pictures está desenvolvendo. É uma loucura, ninguém esperava essa combinação, mas vai acontecer. Não tem detalhes da história, nem nada disso. As filmagens também não tem previsão de estreia, apenas que o filme vai ser dirigido pelo Jim Mickle, lá de Sweet Tooth e Júlio Sangrem. Confesso que eu nunca esperaria na minha vida falar que a Sydney Sweeney ia estar em um filme de Gundam, mas é a vida, né? Falando em coisas da vida, a Meryl Streep, sim, Meryl Streep está em negociações para se juntar ao elenco lá do filme de As Crônicas de Nárnia, que também tem por enquanto o Daniel Craig e a Charlie XCX sondando o elenco, o filme da Greta Gerwig pra Netflix. E a Meryl Streep, ela deve dar voz ao leão
Aslan, né? Uma nova versão do Aslan. E de primeira é bem estranho você pensar isso, porém, cara, é a Meryl Streep. Ela pode fazer o que ela quiser. Pô, seria muito foda você ter a Meryl Streep nesse elenco. Principalmente com ela dando voz pro Aslan. Vai ser algo bem diferente, mas bem imponente ao mesmo tempo. Então tá aí, né? A Greta Gerwig tá montando um elenco de primeira, né? A Greta Gerwig é foda, não tem jeito. E tá me dando mais ansiedade e curiosidade pra esse filme de Nárnia. E a gente comentou semana passada, e sim, Coyote vs Acme foi oficialmente salvo pela Catch Up Entertainment. O filme vai ser lançado e deve chegar aos cinemas ano que vem, né? A Warner vendeu os direitos do filme por aproximadamente 50 milhões. Pra finalizar esse programa longo pra cacete, tô cansado já de falar, desculpa, mas pelo amor de Deus. Vamos terminar com ele, o cheiroso, cremoso, a lenda, o mito, a besta enjaulada dos cinemas, Zack Snyder, o visionário, o homem que fez Batman vs Superman, Sucker Punch, Rebel Moon 2, o filme das corujas, que é um dos seus únicos filmes bons mesmo. Sim, Zack Snyder está de volta para nos ameaçar com mais um filme, que vai se chamar Brawler, que é um filme feito em parceria com o UFC e a Arábia Saudita. Só melhora. Esse programa tem várias palavras e junções de coisas inesperadas, mais ou menos, né? Que esse filme vai ser uma história bem nova, né? Vai ser um jovem lutador que sai das ruas perigosas de Los Angeles para tentar ganhar o campeonato de UFC. Incrível, né? O Zack Snyder vai trabalhar junto com Dana White, que é o presidente do UFC, um cara que já tem vídeo agredindo a própria mulher, é um apoiador nítido e bem forte de Donald Trump, e o Turki Al-Sheikh, que é o presidente geral de autoridade e entretenimento da Arábia Saudita. Um país, né? É muito complicado, né, as pessoas gostam muito de falar de ditadura, e esse sim é um país em que, enfim, quando você não fala o que agrada, né, os líderes desse país, você acaba degolado. Então o Zack Snyder, né, em boa companhia, e não só isso, mas ele vai trazer a equipe de roteiristas de Rebel Moon e Army of the Dead, vai escrever o filme junto com ele. Então vem aí mais um clássico de Zack Snyder. E com essa notícia maravilhosa, depois de tantos anúncios de filmes interessantes, Era Uma Vez em Hollywood, vários filmes da CinemaCon que, pô, parecem premissas únicas ou que parecem ter visuais e agregar, vamos encerrar esse programinha com essa notícia de Zack Snyder. Gostaria de agradecer a você que ouviu esse programinha até o fim. Esse foi bem difícil de gravar, já que eu tive que falar por 2 horas sem parar. Não sei quanto ficou a duração desse programa, mas deu muito trabalho. Mas é isso, né? A gente não pode parar. Dá de novo aqueles recadinhos sempre. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube, Fórum Nerd. Curtam os vídeos, compartilhem, comentem. É sempre bem importante dar essa força pra gente. Nos sigam nas nossas redes sociais que estão na tela e na descrição. Fizemos não é uma cópia, falando de Invencível, a 3ª temporada. Eu, o Pars e o Arthur comentamos essa temporada de Invencível. Tá bem legal, ouçam lá. E por fim, acessem o site do Fórum Nerd com notícias diárias, críticas, textos, artigos, listas, enfim, muito conteúdo de qualidade no site do Fórum Nerd. Quase tudo que foi comentado aqui tem lá em texto no Fórum Nerd, então não deixem de conferir esse nosso trabalhinho bem bacana. Estamos fazendo crítica semanal da série do Demolidor também. Bom, acho que é isso então. Mais uma vez, agradecer a você que ouviu este programinha aqui até agora. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana, pessoal. Tchau, 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 tchau.